Empresas seguradoras são como uma máquina de imprimir dinheiro. Vamos falar de BB Seguridade, vamos falar do resultado esse que foi recorde, consequentemente também teremos dividendos recordes. Com código de negociação BBSE3 na Bolsa de Valores, empresa que rendeu 290% ao acionista contra apenas 112% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em aproximadamente R$3.900 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você, como investidor, tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Informação essa do RI, informação essa oficial, sempre acessem o RI das suas investidas. O primeiro que eu quero trazer para vocês, os componentes que lá no final se traduzem em lucro da companhia. E o que é a BB Seguros? Estamos falando da Brasilseg, estamos falando da BB Corretora, da Brasilprev, da parte agrícola e demais componentes. Então nós tivemos um crescimento esse que nós vamos falar lá no final. E aqui em cima vocês podem notar crescimento em todos os âmbitos. Crescimento, com exceção desses demais componentes, estamos falando de resultado operacional. Vindo então para o resultado financeiro, também estamos falando de crescimento em todas as áreas. Mostrando para vocês aqui agora o resultado financeiro consolidado e o que compõe o resultado da BB Seguros de uma maneira simplista para que vocês compreendam, é renda fixa. Então nós tivemos um aumento de 100%, é um crescimento muito grande, 100% de resultado financeiro. E aqui estamos falando de year over year, lembram-se? Year over year, quarter over quarter, 100% em relação ao terceiro tri do ano passado. Saímos de 232 milhões para 460 milhões. É um excelente resultado, impulsionado porque taxa Selic nas alturas. Então, esse período, o resultado financeiro foi beneficiado pela maior Selic do passado recente. E por que a própria Caixa destaca no resultado financeiro a taxa Selic e a curva de juros aqui? O primeiro comentário que eu vou trazer para vocês é esse. Atentem-se e fiquem alertas ao fim do ciclo da Selic, que já se iniciou há 2 reuniões atrás. As seguradoras elas estão gozando nesse momento de um excelente resultado financeiro e operacional. Contudo, seguradoras são extremamente dependentes de investimento em renda fixa. Então, para simplificar, abre aspas, a rentabilidade de seguradoras pode ser dividida em 2 componentes, resultado técnico e operacional, que é o lucro obtido da operação de venda de seguros, então esse é o resultado operacional, e o resultado financeiro, que é a renda líquida derivada das aplicações no mercado financeiro sobre as reservas que as seguradoras obtêm. Então, o que acontece e por que seguros, segundo Warren Buffett, é um excelente negócio? Primeiro, ela recebe de nós clientes, então ela recebe, em seguida ela aplica, ou seja, ela recebe em adiantado, ela aplica, começa a receber juros sobre aquele recebimento adiantado, para daí, se acontecer algum sinistro, ela paga. Caso não aconteça, ela continua recebendo adiantado e fazendo aquele efeito bola de neve. Esse é o básico das seguradoras. E por que do meu alerta? A Selic chegou num platô e já vem sendo cortada há 2 reuniões. Veja um pouco da história. Nós estamos gozando de picos máximos. Quando a gente fala de um passado recente, a história não era tão boa para as seguradoras. Quando a Selic sobe, isso é acompanhado, quando ela cai é acompanhado, quando ela sobe é acompanhado, quando ela vem naquelas mínimas de 2% é acompanhado. Matéria lá do ano de 2020, mais de 3 anos atrás, abre aspas, redução da Selic aumenta desafios de seguradoras em 2020. Volta naquilo que eu falei, a Selic tem impacto no resultado financeiro compõe o lucro líquido final. E uma matéria do começo desse ano de 23, 2 ações para ficar de olho com a Selic em alta. Quais são as ações que eles indicam? Seguradoras, Porto Seguro e BB Seguridade, porque elas podem surfar
a alta na Selic e surfar de um melhor resultado financeiro. E agora essa sim, muito mais antiga, uma viagem na história, 2007, abre aspas, queda dos juros derruba a rentabilidade de seguradoras. Seguradoras essas que deixaram de ganhar quase 2 bilhões apenas em um período por conta da baixa Selic. E numa tese publicada pela Fundação Escola de Comércio em 2014, tese essa de praticamente 50 páginas, da qual não vou trazer para vocês, veja, resultado financeiro do ativo quando comparado à Selic anual, estamos falando de seguradoras, e resultado financeiro não é o resultado operacional core business da companhia. A Selic quando sobe, o resultado financeiro em azul sobe, a Selic cai, o resultado cai, a Selic sobe, o resultado sobe, a Selic cai, o resultado vem caindo incessantemente das seguradoras por 8 anos seguidos. Então por que eu trouxe todo esse contexto para vocês? É que como eu sempre trago e tento compartilhar conhecimento de ciclos de mercado, de empresas de commodities, seja ela ligadas a petróleo, a minério, a celulose, seguradoras, talvez vocês nunca tenham ouvido, vão ouvir agora, elas também têm seu ciclo do resultado financeiro. Um lucro líquido gerencial reportado de 2 bilhões de reais, muito à frente do 1,7 bilhões reportado no ano passado. 24% de crescimento é um excelente crescimento no year over year. E em destaque aqui do lado, obviamente, aquele crescimento de 100% que eu falei para vocês. Resultado financeiro da companhia foi muito bom, de 230 milhões para 460 milhões do ano passado para esse, surfando a Selic no seu platô lá nas alturas. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, sempre seguindo Peter Lynch. Primeira coisa que o investidor faz é pegar a DRE da companhia, abrir o histórico mais longo possível, no caso dela temos 10 anos, e é visível a crescente de lucro líquido da companhia, sem nunca ter dado prejuízo ao acionista. ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett. A empresa tem uma média histórica de 62. Segundo comentário, é que eu já expliquei para vocês o porquê que eu discordo desse ROI de 80%, porquê que ele não é realista. Porém, ainda assim, a BBSE tem um ROI altíssimo historicamente, na casa de 40% e 50%. O atual dela é de 80%. Em suma, a BB Seguridade tem um retorno sobre capital excelente e essa é uma das grandes vantagens de seguradoras. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho. A empresa tem uma média histórica de 7%, arredondando ali para cima, o que já é uma excelente média histórica, e o seu yield atual está na casa de 11,14%, portanto acima de 2 dígitos. Falando de preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média, publicada por ele em 1988, ela tem uma média histórica de 13, historicamente negociada a múltiplos altos, sendo que o seu atual é de apenas 8,75, por que apenas? Porque ela está sendo negociada abaixo da sua média histórica por 3 anos consecutivos. Se a gente levasse a tese de Shiller ao pé da letra, agora talvez não seria um mau momento para entrar na companhia. Calcular o preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Eu peguei o ano de 2023 corrente, 3,48. Por quê? Eu já expliquei para vocês, dentre todas as possibilidades, média de 5 anos, último ano fiscal fechado, dividendo projetivo, enfim, existem inúmeras formas, mas eu sempre trago para vocês, simplifiquem e sejam cautelosos. Não adianta você fazer um yield projetivo de R$4 porque ela lucrou mais e você acredita que ela vai ficar lucrando mais. O seu preço teto vai nas alturas, você compra a companhia desesperadamente e aquele lucro e aquele dividendo não vem. Você não vai ter um excelente retorno e depois vai chamar a Bolsa de Valores de cassino porque se baseou em uma métrica que não deve ser sua primeira visão e segundo, você usou ela de maneira deturpada. Então sempre sejam cautelosos caso optem por fazer preço teto. Divido por 6%, que é o mínimo que ele aceita em forma de remuneração, chegamos ao resultado de R$58, ou seja, teríamos uma margem ampla aí de praticamente 100% em cima do valor de negociação de tela dela hoje. Calcular agora o preço justo, tese de Benjamin Graham, tese essa também totalmente diferente de preço teto, com finalidades diferentes.
Pegamos 22,5, a fórmula está aqui do lado, se quiser pausar, pausem. Multiplicamos pelo earnings per share, que é lucro por ação, 3,59. Multiplicamos novamente pelo business value per share, que é o VPA, 4,47. Chegamos ao valor altíssimo, elevamos a raiz quadrada e então temos um preço justo de R$ 19. Perceberam como a finalidade e os resultados são diferentes dessas teses? Gerenciamento de risco, extremamente importante, se você não faz das suas investidas, faça. Gerenciamento de risco esse, sempre lembrando, individual, pessoal e intransferível. Portanto, falamos da BB Seguridade, uma empresa que atua no ramo de seguros, e ela obtém nota 4. Sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Por que eu considero ela uma ótima empresa? Pontos positivos e negativos. E eu acredito que no caso dela vai ser muito rápido. Ela não demanda muita explicação e essa é a realidade. Ponto negativo dela, o único ponto negativo dela, ela segue a minha estrutura das 3 chaves do sucesso para análise de uma empresa. Consequentemente, a gestão dela ela perde ponto. Por quê, Guilherme? Porque ela é uma empresa de gestão estatal. Ela vai ter a mesma métrica e o mesmo parâmetro de observação que eu tenho para o Banco do Brasil. Considero uma excelente empresa, acompanho e tenho há muitos anos. Vivi a mudança da gestão operacional das companhias de dentro para fora, mudou e mudou para melhor. Porém, a gestão ainda é estatal. Pontos positivos aí não vão faltar. Lucro crescente, receita crescente, operacional melhorou muito no governo passado, resultado melhorou, retorno melhorou muito. Se vocês pegaram o histórico, era na casa de 40%, o atual está na casa de 80%, está remunerando bem os acionistas, é de um setor que eu gosto, setor bancário, financeiro, de seguros. Esses são os meus 3 pilares de investimentos há 16, 17 anos, bancário, financeiro, seguradoras. E graças a Deus o Barsi recentemente comentou em algum podcast dele, há uns 2 meses atrás, finalmente ele revelou que ele prefere as seguradoras a empresas elétricas de utilities. Isso foi bom porque fez com que muita gente abrisse um olho para um setor tão mal regulado no Brasil como é o setor de utility. Então a BB Seguradora para mim é muito fácil de analisar, excelente empresa, remunera muito bem, necessária e com excelente retorno sobre o capital investido. Eu tive pontos positivos, pontos negativos, aqui vai um ponto de atenção. Atentem-se na queda da Selic, não é uma questão de se, é uma questão de quando isso vai impactar o resultado de todas as seguradoras. Queda da Selic impacta em resultado, resultado impacta em queda de cotação. E como você faz para ter retornos tão altos na casa de 300%? Transformar um aporte de apenas R$1.000 em quase R$4.000 é aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque-as às 7 chaves foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pobre, individual e pequeno, ter sucesso no mercado de capitais. Nos vemos nos próximos vídeos e até lá.